Eu quero ler com vocês o Lucas capítulo 1. Glória a Deus. Lucas 1, 28. Aleluia. Hoje tem Santa Ceia, né? Tem Santa Ceia, glória a Deus. Amém. Lucas 1, 28 diz assim: E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria essa saudação. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significa essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achei graça diante de Deus. Achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás um filho. À luz a um filho a quem chamarás pelo nome Jesus. E este será grande. Verso 30 e 34, parte A. Que depois disso tudo, então disse Maria: como será isto? Até aí. Amém? Glória a Deus. Eu estava pensando nas mães e me veio Maria. Dentro dela, que eu quero falar um pouquinho aqui, outras mulheres, que talvez não dá tempo nem de tanta coisa. Esse momento maravilhoso de felicidade que Maria recebeu. Quando a gente recebe uma notícia, você mãe, quando a mulher começa a ver a diferença no seu corpo, ela começa a se assustar. Ah, meu Deus, eu não estou preparada, eu não sei, como é que vai ser? Aquelas ainda que são de primeira, a viagem, assim, fica mais ainda, ai Jesus, como é que vai acontecer isso? Mas uma coisa é interessante e importante, que o coração se enche de felicidade. Deus encheu o coração dela de felicidade. Porque ser mãe é algo assim que não tem explicação. É muito especial, é muito soberano, é uma coisa de Deus, os sentimentos que envolvem a nossa vida, as situações que a gente vai encontrando. E naquele momento, Maria teve aquele privilégio, no momento da sua vida, que às vezes não estava nem preparado para nada. Mas Deus deu aquela oportunidade. E ainda disse que o que você vai gerar vai ser grande. E assim é com as mães, assim é com você. E o que eu quero falar aqui hoje, que é aquilo que você tem gerado, porque muitas aqui são mães de fé, mães de sangue, mães adotivas, mães de todo sentido. A mulher se torna mãe, essa mulher virtuosa que está sendo falada aqui, está sendo louvada aqui, ela se torna mãe. Já está assim no sangue, já está um chamado de Deus. E o que eu quero que você entenda hoje, em primeiro lugar, é que você entenda essa compreensão do teu chamado. O chamado de ser mãe. Maria foi chamada para ser mãe. Mas o interessante é que nós temos que aprender aqui é que nossos filhos, Deus nos dá, como Sara falou aqui, realiza em nós uma grande felicidade. Coloca um grande projeto na nossa mão, mas eles não são nossos, são do Senhor. E Sara se expressou muito bem aqui quando disse: são emprestados de Deus, são uma felicidade, uma bênção na nossa vida, mas nós precisamos deixar eles realizar o propósito de Deus, continuar. Nós temos esse privilégio, de gerar, de cuidar. Maria teve esse privilégio de gerar, gerou, carregou Jesus. Olha que privilégio. Você teve o privilégio de carregar seu filho, sua filha. Carrega no ventre. E todo esse acontecimento, tudo que faz, de educar. Porque até a educação é um chamado que Deus colocou na nossa mão.
Não é a escola que vai educar, não é o governo que vai educar. A educação vem do berço, dentro de nós, a gente que educa, a gente que constrói, né? Essa pessoinha que está sendo formada, esses filhos abençoados. E assim como os filhos da fé estão se tornando, estão sendo disciplinados, estão crescendo. E hoje é um desafio isso. Porque antes haveria até mais tempo, mas hoje nós vivemos numa correria na sociedade. Nós temos uma vida muito corrida. Nós não temos agenda para nada. Tem gente que não abre agenda nem para engravidar. Não dá, né? Não abre agenda para nada, não tem como. Imagina. Então, para você ver, a agenda pessoal está congestionada com o trabalho, com os afazeres do lar. Nós não somos tomada? Com os afazeres do lar, com tudo na nossa vida nós estamos assim, né? E nós muitas vezes não conseguimos priorizar o nosso tempo para dedicar, muitas vezes, aos nossos filhos, priorizar o nosso tempo para cumprir o propósito de Deus na vida deles. Porque o nosso chamado é preparar os nossos filhos. O Senhor falou: ensina o teu filho o caminho que deve andar. Esse é um dos maiores chamados das mães. Ensinar o filho. Às vezes a gente não está educando muito bem. E essa fase, né, desses primeiros anos, esses primeiros 7 anos, ele fala: ensina a criança. Não é já o adulto, não. Ensina a criança que ele nunca vai se desviar. Todo o tempo que você dá, aquilo que você constrói na mente, aquilo que você levanta, aquilo que você faz. Mas, pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Você pode fazer tudo. Mas você tem que ter a hora de se dedicar ao seu filho. Porque nós temos muitas coisas, né, para realizar na nossa vida. Então, temos muitas coisas que são importantes e muitas coisas que eu devo fazer, mas eu tenho que priorizar as importantes. Às vezes eu acho que é importante dar tudo do melhor desse mundo, a luz do mundo a ele, e dar tudo, e esqueço da importância de priorizar o meu amor, o ensinamento aos caminhos do Senhor. E o que é importante? Ensinar a andar na presença de Deus. Porque hoje essa correria nos faz não servir aquilo que uma mãe precisa servir, que é encontrar tempo de interceder pelos seus filhos. Nós temos esse chamado, mães, de interceder pelos nossos filhos, pela nossa geração. Deus já chamou lá no início, né? Chamou Sara e falou para Sara: o que? Você será mãe de nações. Mas, pastora, Sara só teve um filho lá, Isaac. Mas ela foi chamada mãe de nações. Ela para nós é uma referência hoje, não é? Daquilo que são as promessas de Deus. Hoje você, todas nós que somos mães, mulheres de Deus, nós somos para nossos filhos a referência. Nós precisamos ser um exemplo na nossa casa, na nossa vida. E Maria, ela pôde, em todo o ministério de Jesus, estar ali, pelo menos na intercessão desse ministério, do seu filho. Agora, se ela segurasse ele só para ela, se ela fosse aquele impedimento, né? Porque a gente, como mãe, tem essa sensação de posse do filho, né? É meu, é tal. Mas nós precisamos entender que eles são do Senhor e deixar Deus agir. Tem hora que Deus vai fazer ir, vai fazer voltar, vai fazer estar. O amor vai estar ali. Mas nós precisamos entender esse propósito, esse chamado de Deus na nossa vida. Então, hoje, faz necessário, e eu creio que Deus procura mães que façam essa diferença, mães que tenham agenda para orar, para interceder por filho. Tenham tempo, tenham um momento do dia. Eu estava lendo outro dia, né, sobre uma biografia, e essa mulher, ela teve 19 filhos. E ali conta que ela, 1h do dia, fechava a porta do quarto e não deixava ninguém tocar, chamar ela. Não sei que horário ela fazia isso. Se era madrugada, se era de manhã cedinho, ou quando todo mundo estava para a escola. Não sei a hora. Mas aquele momento era o momento dela dobrar o joelho e orar pelos seus filhos, porque ela não ia dar conta.
E ela não sabia o que cada um estava fazendo. Isso me fez lembrar até Jó, que a palavra de Deus diz que ele orava por todos os seus filhos, todos os dias. E Jó era aquele homem empresário, era aquele homem ocupado, era aquele homem que viajava, era aquele homem que fazia tudo, mas ele estava presente. Hoje nós precisamos, a nossa nação, a nossa geração, de mães presentes. São mães só virtuais, não são mães só. A mãe presente, a mãe que anda, a mãe que está, a mãe que ensina, a mãe que continua carregando, a mãe que está ali. Isso é importante na nossa vida. Então, tenha uma agenda de propósitos de oração pelos teus filhos, pela tua família, pela tua casa. Comece a separar esse momento, porque você vai ver Deus fazendo obras maravilhosas na tua vida e na tua família. Porque eles são o motivo da nossa alegria. Né? E tem um momento que a gente tem que corrigir. Às vezes a gente não corrige hoje, quando é pequeno, mais tarde, né? Vamos deixar ele chorar, faço tudo para ele não ter problema. Apago tudo, fogo, né? Deixo tudo, mas mais tarde quem vai chorar é você. Sou eu e você. Porque não repreendemos naquele momento, não demos a varinha que precisava naquela hora, não falamos as palavras certas naquele momento, deixamos levar. E depois, mais tarde, estamos lá, só agora chorando, buscando, meu Deus, não. Hoje se tem que falar, se tem que cuidar, se tem que educar, se tem que repreender, se tem que fazer. Vamos fazer como mães de Deus, com sabedoria, como essa mulher virtuosa que Deus tem nos ensinado a ser. Na verdade, é Deus que nos ensina tudo. Deus nos ensina até a ser mãe. Deus nos ensina a ter essa sabedoria para cumprir esse propósito na vida dos nossos filhos. Nós não podemos ser a mãe que impede a obra de Deus, o gerar de Deus, o querer de Deus para os nossos filhos. Mas nós temos que ser aquela que avança, aquela que entende, que carrega, que faz. E eu vejo, às vezes, as pessoas têm uma visão de Maria diferente. Mas Maria deu a honra e a glória devida, porque ali ela gerou, né, o Filho de Deus. Não é dela. E os nossos filhos não são nossos, são de Deus. Amém? São de Deus. Para cumprir o propósito de Deus. Então, eu só quero ler esse versículo aqui, 1 Samuel. A Sara até estava falando sobre esse texto hoje, né? No Samuel 1, verso 11. Diz aqui. Se alguém achar primeiro que eu leia aí, né? Pronto, achei aqui. 1 Samuel 1:11. Diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e não te esqueceres, e me deres um filho varão, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Desde aquele dia, Ana consagrou o que ela não tinha, como Sara falou aqui. Ela consagrou o filho. Senhor, se tu me deres um filho, se eu puder ser instrumento, ele vai cumprir o seu propósito. Eu não vou impedir. Sabe por que eu estou dizendo isso hoje, irmãos? Porque hoje, infelizmente, nós vemos mães que tiram os filhos da casa do Senhor. Tiram os filhos de cumprir o propósito de Deus. Nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Glória a Deus, vamos dar o melhor que a gente puder. Fazer crescer, fazer, né, evoluir, ter o melhor dessa terra, fazer tudo. Mas nós não podemos deixar de entender. Hoje as pessoas oramos assim: Senhor, manda obreiro para a seara. Mas o meu filho não, tá, Senhor? Manda um obreiro aí, traz um missionário não sei da onde. Mas o meu filho não, tá, Senhor? Né? Isso acontece. Tem mães que tiram a criança da casa do Senhor. Não vai hoje não, que tu vai me atrapalhar na igreja. Não vai hoje não, porque você não dá. Nossos filhos têm que estar nesse ambiente de Deus. Cumprir o propósito de Deus. E muitas vezes nós
tiramos, cortamos, e ele não vai ter desejo, não vai entender. E Ana aqui já, sem ter o filho, falou: Senhor, eu te darei todos os dias, ele é consagrado, toma para ti. E Deus ouviu o clamor dela, ela concebeu o filho. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu estava lendo essa passagem e eu lembrei da minha sogra. Todo mundo que conheceu ela, uma mulher de Deus, está nos braços do Senhor. Que alegria essa mulher de Deus. Porque ela foi uma mulher que orou assim: Senhor, eu te quero um filho pastor. Eu quero um filho de Deus. Glória a Deus que os olhos delas pôde ver isso, né? Pôde ver o filho dela. Pode você estar orando por uma situação da tua vida hoje, da tua filha, do teu filho, da tua família, do teu marido hoje, que você ora e você não vê nada, não está vendo sinal de nada. Mas eu quero te dizer, aquilo que você orar, Deus vai te conceder em nome de Jesus. Você vai ver os teus no caminho do Senhor. Mas deseje isso como Ana assim desejou, como a minha sogra profetizou, como muitas mulheres que eu e você conhecemos que orou há anos pelo filho, e 30 anos orando, e 10 anos orando, e parece que nada vai acontecer, não tem um sinal, nada. Mas daqui a pouco, a obra de Deus é assim, ó. É uma transformação. E eu estou dizendo isso que é para você não desistir de orar pelos teus, para você ser uma mãe perseverante, uma mãe que ora, uma mãe de garra, uma mãe forte. Tudo que você faz, a mãe faz, é um exemplo. Quem pode aqui me dar um exemplo? Ah, minha avó era assim, a outra era assim, fazia assim. Nós temos os exemplos. Às vezes elas não estão mais aqui com a gente, estão no Senhor, não estão mais perto da gente, mora longe. Mas aquilo que ela plantou, aquilo que ela semeou em você, de Deus, você lembra, você sabe até hoje. E você pode falar, e você segue esses exemplos. Isso é maravilhoso. Então Ana, ela veio, recebeu, ela cumpriu o seu voto ao Senhor, né? Entregou a Deus o seu sonho. Aleluia. E Deus, como é bom, irmãos, não deixou ela sem filhos. Ela teve outros filhos e outros filhos, e todos davam a ela alegria e felicidade. E eu estava pensando, e na hora dela entregar esse filho, quando ela olhou lá, meu Deus, eu vou ter que deixar esse meu filho que eu pedi tanto a ti, com esse sacerdote desse jeito, com os filhos deles devasso. Meu Deus, ela não podia voltar atrás do voto? Não, Senhor, agora eu estou com razão. Não. Ela cumpriu o voto, entregou o sonho dela. E Deus fez uma grande obra, levantou seu filho Samuel para ser esse grande homem de Deus em Israel, que trouxe o avivamento em Israel, que ungiu reis em Israel, que cumpriu os propósitos de Deus. Eu quero te dizer que Deus tem grandes propósitos sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Deixa o Senhor fazer a obra. Deixa o Senhor agir. Ai, pastora, mas eu tenho medo, vai ter que viajar, vai ficar longe de mim, vai mudar de cidade, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Que vá pelo Senhor. Porque senão às vezes vai pela prostituição, vai pelas drogas, vai pelo mundo. Mas que eles estejam aos pés do Senhor. Eles sempre serão teus, serão do Senhor. Sendo do Senhor, você está em paz em nome de Jesus. Então, que você possa entender que Ana entendeu esse chamado de mãe. Maria entendeu esse chamado de mãe. Ele vai ter que ir. Glória a Deus. O que eu posso fazer é só orar. Eu vou interceder. Abençoa Jesus. Está lá numa guerra, numa luta. Eu não estou nem perto, mas o Senhor está cuidando. O Senhor está agindo. Você e eu, mãe, somos uma intercessora dos nossos filhos, da nossa família. Intercessora dos filhos dessa nação. Aleluia. O nosso chamado de Deus é grande. E Deus ora e Deus honra. Por isso que nós precisamos dessas mães corajosas, dessas mães que consagram os filhos, dessas mães que cumprem essa agenda com Deus e tenham tempo de orar pelos seus filhos em nome de Jesus. Porque a geração que está aí, ela só aspira as coisas do mundo. Os filhos que estão crescendo por aí, tem mães que só querem que eles sejam aplaudidos, que eles sejam grandes, que eles sejam tudo. É bom você querer coisas boas e grandes para os teus filhos.
Mas, né, conhecimento e tudo mais, é bom você ter, mas é melhor você priorizar teus filhos no caminho do Senhor. Amém? Priorizar no coração dele, no coração dos nossos filhos. Essa é uma grande verdade. Então, eu quero te dizer que Deus procura mães que não desistam. Amém? Você é uma mãe que não desiste? Aleluia, não desista. Aquela mulher Cirofenícia não desistiu da filha dela. Lembra dessa mulher da Bíblia? Foi atrás de Jesus e pediu a cura da filha. E Jesus não estava ouvindo. E era um silêncio. E os discípulos falavam, vamos mandar ela embora. Ela não desistiu. Ela ficou ali aos pés de Jesus. Para que a filha dela fosse curada daquele espírito possesso que a filha tinha. E Jesus não deu nem atenção, nem nada. Mas a perseverança dela, a fé dela, Jesus só respondeu, a tua fé salvou a tua filha. Pode ir embora que ela está curada. Amém? Ela foi embora, chegou em casa, a filha estava curada. Então, nós precisamos ter essa perseverança de não desistir da nossa família, de não desistir dos nossos, em nome de Jesus. Como eu estou dizendo aqui, Deus precisa de mães que temam ao Senhor. Amém? Que temam ao Senhor, que tenham sabedoria. Em 2 Timóteo capítulo 1:5, você vai ver a história ali de Lloyd e Eunice, né, Natan? A avó e a mãe. Olha que geração linda. Que gerou quem? Timóteo. Que moldou Timóteo. Que profetizou sobre Timóteo. E hoje nós conhecemos esse homem maravilhoso, discípulo de Paulo. E essa obra tremenda que Deus fez. Então, em nome de Jesus, tema ao Senhor, crie os teus filhos na presença do Senhor. Às vezes a gente tem que ser um pouquinho rude, deram umas palmadas, né? Natan levou bastante chinelada, ficou bastante de castigo, virado para a parede, em pé, né, Natan? Mas valeu a pena, glória a Deus, aleluia. Amém? Aleluia. É preciso. E também foi ensinado na casa do Senhor, em nome de Jesus, amém? Então eu creio que nós mães, Deus nos capacita a cuidar, a criar dos nossos filhos. Deus tem promessas de felicidade para nós, porque Ana, lá, Maria lá mais para baixo, ela começa a louvar a Deus. E ela começa a dizer aquele cântico maravilhoso. Deus me fez bem-aventurada, todas as nações reconhecerão isso. Aleluia! E reconhece mesmo. Deus te faz bem-aventurada. Em nome de Jesus. A sua vergonha vai ser tirada, o mal vai ser quebrado e Deus vai te honrar em nome de Jesus, amém? Então, mães abençoadas, você está aqui hoje, Deus quer renovar a tua força, Deus quer renovar a tua fé, Deus quer que você entenda que você não desista, você está no caminho certo. Você às vezes estava já querendo desistir, já estava mais fraquinha, meus filhos não são tão carinhosos comigo, meus filhos são assim, olha para Deus, Ele muda. Mas Ele vai cumprir as promessas sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Ele vai mudar toda a situação. Continue orando, continue buscando ao Senhor. Porque você é uma mãe que inspira os teus filhos. Amém? Eu quero finalizar aqui essa palavra. Nós temos Santa Ceia e tudo. Mas eu lembro sempre também da nossa amada, né, irmã da igreja, Eni. Que ela sempre dá esse exemplo. Eu tive um tempo fora dos caminhos do Senhor. Fui criada lá no caminho do Senhor. Mas mesmo fora do caminho do Senhor, eu nunca deixei de dizimar, pastora. Marcinha está prova minha do testemunho dela. Sabe por quê? Porque eu via meus pais, minhas mães, meus avós me ensinaram, prosperaram. Eu sempre fiz, Deus sempre me abençoou. E mesmo ainda lá longe dos caminhos, eu continuei fazendo. E depois eu voltei para os caminhos do Senhor, porque lá fora não tem nada. E continuo na presença do Senhor. Sabe por quê? Aquilo que eles faziam, eu vendo o exemplo deles, eu segui. Teus filhos seguem teus exemplos. Você pensa que não? Mas ele te vê lá, de madrugada orando. Você pensa que não? Mas ele te vê lá, com uma situação que você leva, você entregando para o Senhor. Filho, a mãe não tem condições de resolver isso.
Mas nós temos um Deus que tem. E nós vamos orar e vamos clamar. E o dia que teu filho precisar, ele vai saber a quem buscar. É buscar o Senhor, que é dar resposta para todas as coisas na nossa vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Mães abençoadas, mães virtuosas, continue na fé, continue na perseverança, que o Senhor é contigo. Foi isso que o Senhor falou. O Senhor é contigo. Amém? Vamos ficar de pé, dar uma salva de palmas ao Senhor.